Meus irmãos, muito boa noite. Faço as palavras do irmão William as minhas. É um prazer mais uma vez estarmos juntos e especialmente hoje para tratar de um tema muito doloroso e ao mesmo tempo maravilhoso, né? Nós refletimos nas últimas aulas sobre o pecado original de Adão e Eva, no artigo 1º sobre como ele se deu e no artigo 2º, especialmente na semana passada, sobre sobre as consequências do pecado original para Adão e Eva, para os nossos primeiros pais. E hoje, nos artigos 3 e 4, nós vamos refletir e meditar sobre as consequências do pecado original em nós, em toda a posteridade. Então, tirem as crianças da sala, ou melhor, não tirem, né? Elas precisam de conhecer os seus coraçãozinhos também. Nunca tirem as crianças da sala quando a verdade estiver sendo pregada, né? Mas preparemos-nos que nós vamos falar especialmente sobre o nosso pecado hoje, sobre como o pecado original dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, nos influenciou. Sem mais delongas, avancemos então nesse capítulo 6. E o texto da nossa confissão de fé, no ponto 3, diz: sendo eles o tronco de toda a humanidade, eles, Adão e Eva, nossos primeiros pais, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. E o ponto 4 diz o seguinte: desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, avancemos primeiro. O que nós vamos tratar nesses dois pontos, queridos? Primeiro, por serem nossos primeiros pais a origem de toda a humanidade, deles vieram todos os demais seres humanos, então a culpa do pecado foi imputada aos filhos que deles procedem por geração ordinária. Nós vamos refletir no primeiro ponto sobre isso. Segundo, que a morte em pecado foi transmitida a toda a posteridade. Terceiro, que a natureza corrompida foi transmitida a toda a posteridade. Que pela corrupção original nós ficamos totalmente indispostos, incapazes e opostos a todo bem. E que pela corrupção original nós ficamos totalmente inclinados a todo mal. E por fim, que desta corrupção original procedem todas as transgressões atuais. Avancemos, então, ao primeiro ponto a ser tratado. Sejam bem-vindos aí, Miguel e Larissa. Tragam as crianças para a sala. E primeiro ponto, então, queridos. Por serem a origem de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada aos filhos que deles procedem por geração ordinária. Então, nós vamos tratar aqui, não só nesse ponto 1, mas em todos esses pontos, das consequências do primeiro pecado dos nossos primeiros pais para os descendentes. Adão foi constituído por Deus como representante natural e federal de toda a humanidade. E o que isso significa? Isso significa que o pacto de Deus feito com Adão, o pacto chamado na teologia reformada, especialmente presbiteriana, de pacto das obras, ou seja, a aliança que Deus fez com Adão, de que nós tratamos no primeiro ponto, de que ele deveria ser obediente e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que se ele não comesse, ele seria bendito, seria abençoado, viveria eternamente, mas se ele comesse, ele receberia a punição da morte, inclusive. Essa aliança feita com Adão, ela não foi feita com Adão como indivíduo, individualmente. Ela foi feita como Adão, como um representante natural e federal de toda a humanidade. E isso nós percebemos, meus irmãos, pelo fato de Adão ser um nome genérico. Adão significa, no hebraico, homem ou ser humano. Então, Adão é um nome genérico para toda a humanidade. Nós percebemos, então, que ele representa em si toda a humanidade. E também
meus irmãos, que em Gênesis 1, 28 mesmo, nós percebemos as ordens de Deus, né? Que Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. E essa ordem continua. Então, o pacto feito por Deus com Adão, essa aliança, não foi feita apenas como um indivíduo. Não era Adão que deveria simplesmente obedecer e não deveria desobedecer. Essa ordem foi dada também para toda a sua descendência essa que foi ordenada por Deus também. O crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, enfim. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é isso, que Adão não era em si mesmo, individualmente, aliançado a Deus. Mas ele, como nosso primeiro pai, ele era o representante federal e universal de toda a humanidade. E aí, meus irmãos, nós temos essa resposta da pergunta 22 do nosso Catecismo Maior de Westminster, que deixa muito mais clara essa sentença. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? E a resposta: o pacto sendo feito com Adão como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então percebam, meus irmãos, que as bênçãos da obediência, os benefícios do pacto, não seriam só de Adão. Se Adão obedecesse, toda a sua descendência também seria abençoada. Então percebam que tudo quanto Deus ordenou e prometeu ou ameaçou Adão e Eva estava relacionado com ele e com seus descendentes. Então, tanto as bênçãos quanto as maldições seriam para ele e para seus descendentes. Então, as consequências da quebra da aliança, por exemplo, as que eles gozaram, que eles receberam quando eles quebraram a aliança com Deus e quando eles desobedeceram com o pecado original de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quais foram essas consequências? Diversas. Para ele, para Eva e para a serpente e também para a terra. E percebam, a terra amaldiçoada, o reino da morte, um parto com dores, tudo isso não abrange somente eles lá naquela hora, mas todos os seus descendentes. Não só Adão agora estaria sujeito com problemas, com dificuldades, com esforço exagerado ao trabalho, mas todos os seus descendentes também, Caim, Abel, e todos os demais. Não somente Eva, mas todas as filhas de Eva, e netas e bisnetas, e até os dias de hoje, como o irmão Michael Lima citou da sua filhada, que hoje está inclusive em trabalho de parto, gozariam dessa maldição de ter parto com dores. Então percebam que as consequências não foram somente para eles, mas também para os seus descendentes, para toda a humanidade. A promessa da vitória com a descendência da mulher, que nasceria dela a semente que pisaria na cabeça da serpente. Então, percebemos que o pacto não foi feito com Adão somente, mas em Adão com toda a humanidade. E nós percebemos outras questões também. Se isso não fosse verdade, meus irmãos, se o que a confissão está nos ensinando e o que as escrituras nos ensinam não fosse verdade, se Adão não fosse o representante federal da humanidade, o que aconteceria? Se, por exemplo, o que nós aprendemos no artigo 1º, 2, 3 semanas atrás, se a provação que ele foi submetido, sendo ele santo e justo, fosse só para ele, e os efeitos dela não nos alcançassem. Então, primeiro, toda a raça humana seria confirmada em santidade e felicidade sem qualquer provação, ou seja, somente Adão então teria caído no pecado, mas toda a sua descendência então não seria pecaminosa, toda a sua descendência não seria provada em nada e seria confirmada
em santidade e felicidade, sem necessidade de provação, como foi o caso deles, que eles foram provados por Deus, ou cada indivíduo evitaria sua própria provação enquanto procura o seu caminho desde a infância. Então, cada criança que nasceria, iria por conta própria evitar ser provado e tentado por sua própria força desde a infância. Mas não é isso que acontece, meus irmãos. Cada indivíduo não precisou ser provado. Nós não precisamos ser provados. Porque o nosso primeiro pai nos representou no pacto de Deus. Ele representou toda a humanidade. E as consequências disso nós vamos ver nos próximos pontos também. Então esse foi o plano perfeito de Deus, que evidenciou como, com a liderança pactual de Adão, a liderança pactual de Cristo. Então esse é um outro aspecto de que Adão era representante federal da humanidade. O fato de ele ser nosso representante evidencia que Cristo também é o nosso representante, né? Nós vamos ver Romanos 5,12, texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, que falam sobre Adão ser o responsável pela entrada do pecado no mundo e Cristo ser o responsável pelo perdão e redenção por esses pecados, redenção desses pecados. Então o fato de ele ser representante federal também evidencia, tipologicamente, o fato de Cristo ser também o nosso líder pactual, um líder da humanidade na aliança com Deus o Pai. Então Cristo é o novo e último Adão, conforme as Escrituras nos dizem. E ele é o representante também federal de toda a humanidade, da mesma forma que Adão foi. Temos um texto de 1 Coríntios 15, 21 e 22, que diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Adão, representante federal da humanidade na queda, Cristo, portanto, representante federal da humanidade na redenção e na vida. A morte veio por Adão, nosso primeiro pai, e Cristo, que é o novo e último Adão, nos vivifica nele, como representante federal também. E agora vamos refletir um pouco sobre a geração natural, sobre as implicações dela, que até o irmão Michael adiantou isso para nós um pouco na semana passada. Isso foi muito bom, muito bom. Sim, meu irmão Michael. Não, só assim, essa analogia que tem do início, assim, né? Quando a gente começa a enxergar a Bíblia por completo, né? Nós estamos estudando isso aqui em casa. E aí, assim, né? O que a gente teve que fazer para ser pecadores, né? O que a gente teve que fazer para receber esse pecado de Adão, né? Nós não fizemos nada, né? Deus, ele criou tudo, era o plano dele que acontecesse isso, a gente sabe, né? E nós temos culpa, mas era plano de Deus. Porque senão ele não tinha já antes da fundação do mundo a cruz já estava já, né? A cruz era por causa do pecado, né? Então, quando a gente vai entender como o pecado entrou em nós, que através de um homem entra um pecado, sem a gente ter escolhido ser pecadores. E aí, quando a gente entende a salvação, aí ela funciona do mesmo padrão, né? Como é que nós somos salvos? Nós também somos salvos sem escolher ser salvos, né? Então, o pecado entra, eu sou pecador sem escolha, e eu também sou salvo sem escolha, né? Então, Cristo, ele faz, né? Cristo e Adão, eles fazem a mesma função nesse sentido, né? Através de um entra, através de outro sai, e nós não escolhemos nada, né? Porque se nós escolhêssemos ser pecadores, né? Não seria um plano de Deus perfeito, como ele fez, né? Como a pergunta que fez no início ali, né? Se Adão, ou se afetasse somente Adão e não afetasse nós, né? E a gente é muito de falar, né? Ah, se eu fosse Adão, eu não ia fazer isso. Todos nós iríamos fazer o que Adão fez, não simplesmente por o que nós somos, mas por ser plano de Deus, né? E aí, quando a gente começa até aquele dia, a pergunta que o irmão Michael Douglas fez, né? É a pergunta que todo mundo tem, né? Né, se Deus, em Romanos 9, diz, né? Se Deus controla tudo, né? Por que ele nos culpa, né? Então, é o plano perfeito dele, né? E esse é Deus, né? Como eu orei ali, né? Quando a gente começa a conhecer o Deus da palavra, nós começamos a ficar rebeldes, né? Mas quando nós entendemos,
essa rebeldia sai de nós, né? Porque o Espírito começa a mudar o nosso entendimento, né? Mas é bem legal a gente entender isso, né? Nós não escolhemos ser pecadores e também não escolhemos ser salvos por Cristo, né? É tudo plano perfeito de Deus, né? Conhecer essa doutrina do pecado original, especialmente esse aspecto da representação federal de Adão, é muito importante mesmo para entender essas coisas. E em que pese nós não tenhamos escolhido o pecado original, receber essa herança, mas nós temos prazer e desejo e escolhemos cada um dos nossos pecados, né? Então, esse paralelo com Cristo também é real. Cada pecado é cometido por nós com prazer, depois que recebemos essa herança do pecado. E ao mesmo tempo, cada boa obra que fazemos em Cristo, pós-justificação, nós também fazemos com prazer. Também fazemos, né? As boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então, esse paralelo mesmo entre Adão e Cristo como representantes federais da, da humanidade é muito importante, meus irmãos. E vamos entrar agora no aspecto da geração natural, para refletirmos mais sobre os desdobramentos mesmo, do aspecto carnal e físico das gerações, que até o irmão Mike começou a tocar no último estudo. E hoje é um momento pertinente para a gente refletir sobre esses pontos. Os descendentes de Adão foram gerados à imagem e semelhança de Adão. É o Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então percebam, vou destacar algo que o irmão Michael Lima trouxe para nós na última aula sobre isso. O Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas pós-queda, os filhos de Adão foram gerados à sua semelhança. Então eles receberam, por geração natural, por meio da concepção e do parto, da concepção entre homem e mulher e do parto, o pecado. Por quê? Porque os descendentes de Adão são gerados à sua imagem. Isso é muito interessante, meus irmãos. Avancemos então para contrastar com Cristo. Nós refletimos isso na última aula também. Toda a humanidade foi gerada à imagem e semelhança de Adão, menos Cristo, porque Cristo, como nós já vimos, não foi gerado por geração natural. Isaías 7,14 profetizou sobre o nascimento de Cristo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, filho da Virgem, Emanuel, Deus conosco, o nosso Cristo, foi profetizado em Isaías que ele nasceria sem concepção humana, sem que ele recebesse por geração natural o pecado de José, seu pai. Então ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, como afirmado também no nosso credo apostólico. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E esses são os aspectos da geração natural, meus irmãos, que são importantes compreendermos. Como Cristo, então, apesar de ter se encarnado, se feito carne, se feito homem, ser humano, não estava sujeito aos pecados da carne. Sujeito no sentido de estar inclinado pelo pecado, manchado pelo pecado. Porque ele esteve sujeito às mesmas paixões que nós, mas não aos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo não foi gerado por geração natural. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Vencido também esse aspecto, meus irmãos, vamos tratar agora da imputação da culpa penal, porque uma das consequências do recebimento do pecado original de Adão, nosso primeiro pai,
é que a culpa pelo pecado, não a culpa de ter cometido aqui, mas sim a responsabilidade de pagar pela pena, ela foi imputada a nós. Então, a responsabilidade penal do primeiro pecado, ela foi judicialmente lançada sobre todos os seus descendentes, todos os descendentes de Adão. Então, todos nós, irmãos, recebemos a culpa, a pena pelo pecado. A palavra culpa aqui, nesse contexto, ela não está se referindo à corrupção moral. Não que a corrupção moral não seja uma das consequências do pecado original, só que isso vai ser tratado lá nos pontos 4 e 5. Então, aqui, essa culpa está se referindo à justa sujeição à penalidade que o pecado mereceu. E qual que é a consequência do pecado? Qual que é o salário do pecado, meus irmãos? O salário do pecado é a morte. Então, a culpa, a pena merecida por causa do pecado, que era a morte, ela foi recebida e imputada a todos nós como descendentes de Adão. E nós vemos na pergunta 25 também do nosso Catecismo Maior. Em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão. Então percebam, a culpa do primeiro pecado. Então, o estado em que o homem caiu, todo ser humano caiu, consiste primeiramente na culpa do primeiro pecado de Adão. E, por consequência também, na falta de retidão na qual este foi criado, e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinado a todo mal. E isso continuamente. O que geralmente se chama pecado original, do qual precedem todas as transgressões atuais. Romanos 5,18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Esse é um aspecto do que o irmão Michael falou. Percebam o paralelo que o apóstolo Paulo faz aqui em Romanos com Cristo. Então, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, pela ofensa cometida pelos nossos primeiros pais, o juízo, ou seja, a imputação penal, a culpa, a imputação da culpa recaiu sobre todos os homens para condenação. E ao mesmo tempo, da mesma forma, melhor dizendo, por um só ato de justiça do Cristo, também a justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, assim, nós percebemos como que, por geração natural, as consequências do pecado original dos nossos primeiros pais foram transmitidas a nós, sendo Adão não um indivíduo no pacto com Deus, mas um representante federal de toda a humanidade. Segundo ponto, meus irmãos, é sobre a consequência mesmo da morte para toda a posteridade. A morte em pecado foi transmitida a toda a posteridade. Como nós sabemos que o salário do pecado é a morte, então a penalidade do pecado de Adão, que constituiu na morte, foi transmitida a nós. E essa morte, meus irmãos, é uma morte física e uma morte espiritual. Então percebam um texto de Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então, olha, por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, a morte, que é a penalidade do pecado de Adão, passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. E essa morte é física e espiritual. Então, essa penalidade, meus irmãos, ela foi executada, como nós já vimos, como representante federal, não apenas nele, mas em todos os seus descendentes, desde o nascimento. E é importante refletirmos, meus irmãos, sobre esse aspecto do nascimento, que é desde o nascimento, né? E, na verdade, nem desde o nascimento, mas desde a concepção. Desde a concepção, ainda dentro
do útero sendo formado, nós já estamos sujeitos a essa penalidade da morte. Todos os descendentes. E isso vai desde pequeno mesmo. Nós refletimos melhor sobre isso no artigo 2 dessa aula, na última aula da semana passada, sobre como que ainda na infância nós somos pecadores e o nosso pecado ele é manifesto. Passemos então a refletir sobre 2 desdobramentos da morte como consequência do pecado. O primeiro aspecto é a morte física, meus irmãos. Nossos pais, eles seriam infinitos. Eles não morreriam se não fosse pelo pecado. Porque eles comiam também da árvore da vida ali no jardim. Agora, por causa do pecado, eles passaram a morrer. Então, a morte física é o primeiro aspecto da morte como consequência do pecado original para os nossos primeiros pais e também para todos nós. Então, a partir do pecado original, nós vimos as causas físicas do pecado no ser humano. Então, a vida agora é limitada e nós percebemos que depois de Adão, a cada vez menos tempo de vida os nossos demais pais tinham. Essa contagem de vida deles só foi reduzindo. Isso por causa da consequência mortal do pecado. Também na saúde, nós vemos que doenças acometeram eles, e por isso o homem também passa a morrer. Nossos órgãos não têm mais o mesmo funcionamento, eles vão se desgastando. Por causa do pecado também, a morte entra por meio do homicídio. E nós vemos o exemplo de Caim e Abel, primeiro homicídio, uma transgressão do sexto mandamento, e por diversos outros motivos, né? De outros desdobramentos, a morte, ela é experimentada pelo homem por causa do pecado. E também a maldição na terra. Nós vemos as consequências físicas do pecado também na natureza. A terra agora que passa a receber maldição por causa do pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais, também. Então essas são as causas físicas, né? As consequências da morte física, da destruição física mesmo de toda a criação por causa do pecado. Sim, irmão William? Então, meu irmão, eu tô até consultando aqui na Bíblia. Deixa eu só verificar aqui. Gênesis 1, 28. Eu tenho um comentário interessante para fazer, que é o seguinte: quando Deus criou Eva para comungar a vida ali com Adão, Deus ordena multiplicar e encher a terra. E o interessante é que ali o pecado ainda não tinha entrado no mundo, ou seja, eles iriam povoar toda a terra e não morreriam. E como que a terra funcionaria? Ia chegar um momento que não ia caber mais ser humano sem morrer em toda a terra. Então, vejam que interessante, como a morte já era esperada diante da multiplicação dos seres humanos, porque a morte se faz necessária para a povoação da terra, senão chegaria um momento em toda a terra que não seria mais possível a multiplicação. E eu estou falando disso antes do pecado entrar no mundo, meus irmãos. E eu acabei refletindo isso agora e eu achei muito interessante. Interessante. É o que a gente reflete sobre a soberania de Deus mesmo, que o irmão Michael falou, sobre tudo isso está no controle de Deus, ainda que não haja responsabilização moral de Deus pela criação do pecado, até porque o pecado não é algo que existe, e sim um afastamento de Deus. Ele não é essência, ele é ausência, enfim. Mas Deus controlou até isso, inclusive isso, especialmente isso, o controle da própria vida na Terra, né? Mas percebam, meus irmãos, outra coisa, o irmão William fez esse comentário e me fez refletir sobre outras coisas. O mandato
de Deus para o homem santo sem pecado, qual era? Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E depois do pecado, como a morte física também entra e começa a atingir o ser humano? Por meio agora do homicídio de nascituros. Então, aborto é a consequência da morte por causa do pecado original. O controle de natalidade também, que é o evitar a vida. Não percebam que nossos primeiros pais, eles tinham prazer na geração. Agora, os homens pecadores naturais não têm mais prazer na geração. Além da dor do parto, claro, essa multiplicação, esse crescimento e multiplicação, ele não é mais esperado pelo homem natural. Então, outra forma que o pecado, que a morte física entra no mundo, é com a morte de bebês, seja com o assassinato de bebês, seja com o impedimento da vida de bebês, né? Impedindo que bebês nasçam por meio do controle de natalidade também. Tudo isso consequência do pecado, e especialmente falando sobre morte, sobre quebra do sexto mandamento, sobre essas consequências da morte física, que é o salário do pecado, né? Mas além da morte física, o pecado também causa morte espiritual. E essa morte espiritual reflete em nós, em todos os seres humanos, né, que por natureza nós somos, ao sermos concebidos, filhos da ira. Por natureza, somos filhos da ira. Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então éramos por natureza filhos da ira. E a morte espiritual, então, refletindo sobre ela envolve a retirada judicial das influências vivificantes do Espírito Santo. Ou seja, todas as bênçãos espirituais que um homem, como criação de Deus, como imagem de Deus, gozava, são retirados por punição do ser humano. Então essas influências são excluídas de toda alma que entra no mundo. Por isso, nós somos então mortos espiritualmente e também moralmente. Essa é a consequência da imputação penal, meus irmãos, da imputação da própria morte, do salário de morte do pecado, morte física e também a morte espiritual, que façam que nós nasçamos como filhos da ira, com que nós não gozamos dessas influências espirituais que fazem com que o homem volte-se para Deus, glorifique a Deus, faz com que o homem possa receber e gozar também das graças de Cristo. Naturalmente, o homem está impedido absolutamente, de gozar dessas bênçãos espirituais. Porque essas bênçãos espirituais, elas só são concedidas em Cristo, meus irmãos. É um texto, acho que é de Tiago, versículo. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu acho que é a carta de Tiago mesmo, sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos nos lugares celestiais em Cristo. Então, as bênçãos de Deus só podem ser concedidas em Cristo. Então, o homem natural, ele é privado de todas essas bênçãos espirituais, que fazem com que ele volte-se para Deus. Essa é a morte espiritual que nós recebemos também por causa do pecado original. Terceiro ponto, avançando, que além da morte, a natureza corrompida foi transmitida a toda a posteridade. Então, além da morte, nós também herdamos essa natureza corrompida, e essa natureza corrompida também decorre da imputação da culpa, que nós já vimos, e da retirada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, então, é tirado do homem, o homem, então, passa a ter a sua natureza corrompida. E os descendentes de Adão, então, perderam essa santidade e justiça originais que nós tratamos no primeiro artigo, nas duas aulas, há 2 semanas atrás.
E um outro ponto, que já foi tratado também na aula do ponto 2, pelo irmão William Christian, é que essa corrupção ela é total. Ela é total. Então, os descendentes de Adão têm a sua natureza corrompida. E essa corrupção é uma corrupção total. E a natureza corrompida, portanto, é a base universal do pecado humano. Então, todos os homens, em todas as épocas, demonstram essa condição. E todo pecado decorre dessa natureza corrompida. Por termos a nossa natureza corrompida, é que nós cometemos todo tipo de transgressão de todos os 10 mandamentos do nosso Senhor. Por causa dessa natureza corrompida, que foi fruto da condenação, do afastamento do Espírito Santo de nós. Então, o homem natural, ele peca porque ele não pode fazer algo diferente. Isso nós já vimos na segunda aula, só algumas recapitulações. Ponto 4. Além de recebermos a morte e a natureza corrompida como imputação penal, consequência do pecado original, pela corrupção original, por causa dessa natureza corrompida, nós ficamos duas coisas. Primeiro, totalmente indispostos, incapazes e opostos a todo bem. E, como vamos ver no ponto 5, também desejosos de todo mal. Então, incapazes do bem e inclinados ao mal. Da natureza corrompida, então, resulta a incapacidade moral total do ser humano. A incapacidade moral total, como nós já vimos, do homem natural. Ela vem dessa natureza corrompida, então todos somos moralmente incapazes de nos achegar a Deus. Romanos 3,12, citando o Salmo 14 e o Salmo 53, vai dizer: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, ficamos totalmente indispostos, incapazes e opostos a todo bem. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ah, mas fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo. Vamos refletir sobre isso. O ponto é que todo homem natural, ele nasce em oposição total a todo bem verdadeiro. E a primeira coisa que nós temos que saber é que essa incapacidade ela é real, ela é verdadeira, ela não é simulada, como a gente já viu em outras aulas também. É uma incapacidade real, verdadeira. Mas o primeiro ponto que nós temos que saber, para responder essa última pergunta aí, vamos avançando. Vamos responder ela depois de feita. Meus irmãos, gostaria da participação de vocês para responder essa pergunta. Nós acabamos de ver que não há quem faça o bem, não há nenhum só, mas nós podemos perceber que parece sim, meus irmãos, haver manifestações de bondade até em quem não é cristão, em falsos cristãos, também em ímpios, ateus, até ateus. E aí, eu faço essa pergunta para vocês. Ímpios ou ateus, ou qualquer sorte de pessoa não regenerada em Cristo, pode fazer o bem? Eles podem fazer o bem? Como vocês podem responder isso? Algum irmão pode participar, contribuir de alguma forma com essa discussão? Nós estamos vendo que a corrupção fez com que nós fôssemos moralmente incapazes, né? Incapazes de fazer o bem. E sim, irmão William? Então, falaria depende do que é fazer o bem. Mas sim, ímpios e ateus podem ajudar as pessoas, alimentar as pessoas, ou alegrar as pessoas, e até mesmo serem usados para aproximar as pessoas de Deus. Mas qual é o bem, né, que eles fazem? Muitos também tentam fazer o bem buscando ter algo em troca. A maioria das pessoas, naturalmente,
acredita que as boas obras contribuem para a salvação. O catolicismo romano é assim, né? As caridades, as coisas que a gente faz, segundo eles, nos aproximam de Deus, nos elevam até o nosso Pai Celestial. Então, eles podem fazer o bem também, mas pela motivação errada. E outros podem até fazer o bem sem motivação, mas é claro que todo bem que é produzido, ele é produzido por Deus, não pela pessoa que aqui produz esse bem, porque ela é naturalmente corrupta e incapaz de produzir qualquer tipo de bondade, né? Certo. Mais algum irmão gostaria de contribuir? Com o Michael, à vontade. Conforme a palavra, assim, né? A gente sabe que Deus continua no controle de tudo, desde o início até o final, né? Então, como a palavra diz que ninguém pode fazer o bem, né? A gente primeiramente tem que crer que ninguém pode fazer o bem, né? Então, o bem que eles fazem, o entendimento bíblico que eu teria, assim, mais, né? É o bem dentro do plano de Deus que o próprio Deus faz com que essas pessoas façam. Porque delas mesmas, o bem mesmo por pessoas, né? Ele não existe. Porque a palavra diz que não existe. Então, não posso dizer ao contrário, né? Mas na aparência nossa de mundo, né? Bota exemplo assim, tipo, da minha mãe. Minha mãe, ela é uma ímpia, né? E ela vive em psicólogas, vive assistindo vídeos de motivação, tenta ser feliz o tempo todo e tenta fazer o bem para todo mundo. Mas ela nunca está feliz. Ela está sempre assim, ela vive numa depressão bem forte, né? Mas aparentemente, se tu vai conversar com ela, se tu vai ver os stories dela, se tu vai ver assim, ela está sempre feliz, ela está sempre bem e tenta fazer o bem para todo mundo. Só que ela está sobre a ira de Deus. Ela não está sobre, né, a graça que nem os salvos estão, né? Então, o que eu consigo entender desse bem que essas pessoas fazem é um bem feito, arquitetado, assim, né, pelo próprio Deus para ser cumprido o propósito dele. Mas nós, né, no modo visível, né, assim como o William falou, né, digo, as próprias pessoas fazem para a salvação, né, que os cristãos que fazem o bem para a salvação, que seria o modo visível, né, a gente sabe que também não é um bem. Mesmo pessoas que estão dentro das igrejas, né, que querem fazer o bem porque acham que as boas obras deles também serão salvação, né, mas o que eu consigo entender biblicamente mais seria que esse bem que nos nossos olhos parece ser bem, é a vontade de Deus sendo executada nessas pessoas que são dele, né? Para Deus o mundo é perfeito, né? Deus fez do jeito que ele quis e tudo é plano dele. Então essa bondade não é da pessoa, né? Essa bondade é um plano executado de Deus em quem ele quer. E em nós mesmos, né? Até nós que nós consideramos salvos, esse bem não é de nós também, né? Do próprio Deus fazendo com que a gente haja em favor, né? Da vontade dele, né? Que eu creio que tudo é da vontade dele, né? Certo. Mais algum irmão? Alguma voz diferente das nossas? Gostaria de fazer algum comentário hoje? Meus irmãos, esse assunto ele é meio que acho que a gente já tratou ele, na verdade já tratamos ele algumas vezes, né? Então ele é bem recorrente, mas o homem pode fazer o bem. Então, nesse caso, todas as coisas, ou seja, tudo o que acontece coopera para o bem, né? Então, de certa forma, ímpios, ateus estão fazendo o bem, porque o que eles estão fazendo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, todas as coisas, no sentido geral, está acontecendo, Deus está fazendo acontecer, conforme o irmão Michael falou, para o bem daqueles que amam a Deus, para um bem real. Então, é possível, sim, que ímpios e ateus façam o bem
no sentido de que eles estão fazendo aquilo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é um bem, não é um bem, eu diria, de uma maneira que eles estão fazendo para si mesmos, ou eles estão fazendo, pretendendo fazer o bem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na segunda aula de Abacuque, domingo que vem. Perfeito, já fica o link e aí o convite para depois vocês assistirem a parte 1 e a parte 2 de Abacuque, lá no canal YouTube. Pode falar, irmão Davi? Como tu pediu que alguém diferente falasse, então eu vou falar o que eu acho. Eu acho que não. Eu acho que o ímpio, o ateu, não pode fazer o bem. Porque depois do pecado de Adão, né? O ser humano foi contaminado pelo mal, né? Pelo pecado. Então não tem como um ser que é 100% contaminado pelo mal fazer algum bem, né? Claro, tirando o que o irmão Tiago falou, né? Mas no normal não se poderia fazer o bem. Não teria como. Então, um ateu, por exemplo, ele não pode pegar o seu dinheiro e comprar a cesta básica e distribuir para os pobres. Poder ele pode, mas essa boa intenção está contaminada pelo pecado. Certo. Os irmãos tocaram aí num assunto interessante, que a teologia chama de graça comum, meus irmãos. A graça comum é, de acordo com a teologia e com as escrituras, nós percebemos que, sim, Deus governa tudo, Deus faz a chuva e o sol, a chuva cair sobre todos, sobre ímpios e sobre justos também. E nós percebemos que Deus usa, inclusive, a mula para falar com Balaão. Deus usa todas as coisas para cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são feitas para a própria glória de Deus. Inclusive, um ímpio, um ateu, ele está, sim, fazendo uma vontade de Deus indiretamente, mesmo sem querer, visto que Deus é o governador de todas as coisas. E isso é o que a teologia chama de graça comum. São bênçãos que Deus dá para toda a humanidade por graça. Só que é uma graça não salvadora. É uma graça geral, coletiva, que é dada para toda a criação, inclusive para o ímpio, seja com benefícios como o sol e a chuva, com mantimento, com roupa, com trabalho, com paz social, paz civil, seja também com boas obras, que Deus faz com que até um ímpio ele proceda de uma certa forma, de forma que esse procedimento desse ímpio abençoe, como o irmão William disse, um próximo, e até alguém a se tornar um cristão, a se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque Deus governa tudo, e essa é a graça comum. Contudo, meus irmãos, ainda que um ateu, e aí vamos entrar no que o irmão Davi disse, que um ateu, um ímpio qualquer, ele esteja obedecendo a Deus, e Deus esteja operando nele por meio da graça comum. Um ateu que está fazendo algo aparentemente bom, ele está fazendo bem? Definitivamente. E nós vamos entrar no que o William começou a sua fala dizendo. O que é então o bem? O apóstolo Paulo aqui em Romanos 3, ecoando, como eu disse, os Salmos, ele vai dizer o quê? O que é esse bem que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Esse bem aqui, ele é um ato bom? Ele é uma ação boa? Ele é o fazer alguma coisa boa, como dar coisas para alguém? Como falar palavras bonitas para alguém? Ele é um ato, uma ação, um verbo somente? Algo que um ser humano faz? Isso é fazer o bem? Apesar de estar escrito e faça o bem. É isso que é fazer o bem? Percebam, todos se extraviaram. E a Raquel até comentou aqui respondendo enquanto o microfone também estava mutado. Se extraviaram de quê? Todos se extraviaram de quê? Da lei de Deus. Da lei moral de Deus. Então, absolutamente,
o apóstolo Paulo Deus não está dizendo por meio do apóstolo Paulo de ações, não está falando somente de ações. Ele está falando de uma corrupção moral completa, de uma corrupção moral de quem se extraviou da lei do nosso Senhor, dos todos os 10 mandamentos de Deus. Então, a primeira pergunta é: o que é então esse bem, de fato? O que seria fazer o bem? E o que também é não fazer o bem? E vamos avançar. Será que ímpios, ateus, podem fazer o bem? E em que pese, pela graça comum, eles possam proceder de forma boa, mas será que eles estão fazendo o bem de forma a não transgredir a lei de Deus? Nós vamos tratar, meus irmãos, sobre as boas obras melhor nos capítulos 9 do livre-arbítrio e no capítulo 9 e no capítulo 16 das boas obras. Nós vamos tratar. Mas uma pincelada nesse ponto aqui, ó, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que o Jesus está falando aqui? Como sem mim nada podeis fazer? O ateu não tem Cristo. E ele pode fazer um tanto de coisa. Ele pode comprar uma cesta básica e dar para alguém. Agora, o que é esse nada? Nada podeis fazer. Esse texto está totalmente ligado a Romanos 3. Ao extravio da lei de Deus. Sem mim, nada de bom, nada de bem, verdadeiramente, podeis fazer. Nada que obedece à lei do Senhor podeis fazer. E as boas obras, meus irmãos, elas são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Mas percebam que não são somente ações. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai falar: se você odiar injustamente seu irmão, você já cometeu homicídio. Se você desejar a mulher do seu próximo no seu coração, você já cometeu adultério. Não só ações são transgressão da lei de Deus. Né? 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Avancemos então. Não são meras ações externas e visíveis, afinal, o pecado começa no coração, nas afeições, inclinações e desejos. Então, o fato de Deus agir com graça comum em um ímpio não faz com que o coração dele seja desejoso por amar a Deus. Devem ser feitas as boas obras pelos motivos corretos, que é a glória de Deus, considerando Deus em tudo. Então, o amor ao próximo, que é exposto na segunda tábua da lei, dos mandamentos 5 ao 10, somente podem decorrer do amor a Deus da primeira tábua. É impossível cumprir a segunda tábua sem cumprir a primeira tábua. É impossível amar o seu próximo como a ti mesmo sem amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O apóstolo João vai nos explicar isso melhor em 1 João 5, do 1 ao 3. Ele vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O apóstolo João está nos ensinando, meus irmãos, que nós conhecemos o amor ao próximo quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E como que nós amamos a Deus? Guardando os seus mandamentos. Então, pode avançar, irmão? Então, meus irmãos, o fazer o bem, ele não é simplesmente uma ação. Ele envolve o amor a Deus e a transgressão da lei de Deus. Né? Pode falar, irmão Davi? Então, e o cristão, como que ele faria o bem
né? Se o cristão ele ainda está na carne e ainda tem o pecado nele, como que ele faria o bem? Então, nós voltamos para Cristo falando, acho que no Evangelho de João, que eu citei para trás, sem mim nada podeis fazer. Nós estamos enxertados como um galho em Cristo. E os frutos que damos são frutos de Cristo. Isso vocês mesmos disseram. E um cristão, apesar de ele ainda pecar, ele, diferentemente do ímpio, ele não é mais escravo do pecado. Um não regenerado, ele somente peca. Ele somente peca. Tudo que ele faz é pecado. Até quando ele dá a cesta básica para alguém, até quando ele faz um ato de benevolência para o seu filho, para sua esposa, ele está em rebeldia contra Deus. Todo ateu, por mais socialmente bom que pareça, ele está em rebeldia contra o seu Criador. Ele está transgredindo todos os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Agora, um cristão não. Um cristão, quando peca, ele não está pecando por só poder pecar. Ele está pecando porque ainda não estamos livres de todo o poder do pecado absolutamente, mas podemos fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós estamos tratando do homem natural aí, e não do homem regenerado. O homem regenerado nós vamos tratar dele mais à frente, apesar da gente com certeza falar um pouco ainda sobre ele. O homem regenerado, ele ainda peca. Contudo, ele, estando enxertado em Cristo, como um galho, ele agora dá bons frutos, frutos de Cristo. Claro, claro, meu irmão. Davi. Ficou claro. Eu tava pensando, tentando entender, mas faz sentido, faz sentido. Obrigado. Irmão William. Então, meu irmão, quero só citar o texto de Isaías 64, 6. Não sei se está aí no slide, mas diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E isso retrata o que a gente está falando. Tudo que nós podemos julgar como bom é trapo de imundícia. Se não é feito pela fé, como diz em Romanos 14, por amor, não glorifica a Deus. Então é impossível amar o próximo, é impossível não matar em obediência a Deus sem amar o Deus que se revelou no primeiro e no segundo mandamentos, o Deus que deve ser adorado corretamente no segundo mandamento, Deus que não pode ter o seu nome usado em vão no terceiro mandamento, Deus que nos manda descansar nele no quarto mandamento. Irmão Michael, à vontade. Eu estudei sobre isso essa semana aí, mas eu queria uma resposta até assim, né? Vocês mais. Quando o João fala isso aí, né, que tu lesse ali, né, aquele que não ama o seu irmão que vê, né, e não tem como amar a Deus, né? Então, o que seria nós amarmos o nosso irmão conforme Deus ordena? O amor do nosso próximo, ele é consequência do amor a Deus, como o próprio texto ali disse, e o amor a Deus é guardar os mandamentos. Então, o que seria, por consequência lógica, o amor ao próximo? Guardar os mandamentos de Deus. Então, toda a primeira tábua, não ter outros deuses diante de Deus, não fazer imagens nem as adorar Deus da maneira correta, não usar o nome de Deus em vão, descansar no Senhor, honrar, e aí, a partir disso, nós podemos honrar pai e mãe, não matar o nosso próximo. Tudo por quê? Porque Deus é o único e verdadeiro Deus. Primeiro mandamento. Como Deus é o único e verdadeiro Deus, e Ele nos fez todos a imagem e semelhança, eu não posso tirar a vida do meu irmão. Porque quando eu tiro a vida do meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, eu estou transgredindo também o primeiro mandamento. E todos os demais pecados e transgressões dos mandamentos, a partir do 5º, vão voltar no primeiro mandamento de toda forma. Então, amar o meu próximo é cumprir a lei. Amar o meu próximo, como a mim mesmo, é eu guardar todos os 10 mandamentos. E por amor de Deus,
Eu passo então a não matar, não adulterar, não cobiçar, não mentir, a honrar também o meu próximo, meu pai e minha mãe, as autoridades, também os meus subalternos, os meus iguais. E aí a gente passa, pelo amor de Deus e por amor a Deus, a amar também o nosso próximo. Não, isso aí Irmão mesmo. Tiago, Foi o que eu tinha estudado, só queria ver se batia com a mesma. É a mesma resposta que eu tenho. É isso aí mesmo, é cumprir os mandamentos também com o meu inimigo, com o meu irmão, né? Os mandamentos que eu tenho que cumprir com Deus, né? Mas aí, tipo, do 5º ao 10º, com o meu amigo e com o meu inimigo, né? Eu queria ver se era a mesma, que daqui a pouco poderia ter coisas a mais, né? Mas eu creio que é isso aí mesmo. irmão Tiago, Eu ia comentar a respeito disso mesmo, então eu acho que não precisa comentar, né? Era que sem amar, os mandamentos eles são como Deus, porque são o caráter de Deus, eles não podem estar desconectados. Então, muito do que as pessoas falam sobre amar hoje em dia é num panorama mais é, filosófico moderno, sabe? Então é humanismo secular. Aí eles vão falar a respeito de uma espécie de dicotomia entre amar a Deus e amar o próximo. Por isso a gente está discutindo sobre fazer o bem real. É possível fazer o bem real sem amar a Deus? Não é. Porque você pode até ser usado por Deus para um bem, mas esse bem é externo a você porque ele não provém de amar a Deus. Então ele é egoísmo, ele é uma autossatisfação, autojustificação. Então todos os pecados entram nesse bem que ele se torna um mal, mas Deus está usando para o bem. Então é impossível amar ao próximo sem amar a Deus, realmente. Mas isso como nós estamos olhando, é bem mais complexo, né? Perfeito. Exatamente, meus irmãos, olha aí no slide. Essa incapacidade para o bem, ela é radical, ela não envolve só o que a gente faz, ela envolve a nossa mente, nosso coração, nossa vontade. Então, ainda que o homem possa fingir o contrário, e aí eu aconselho vocês a assistirem um sermão de domingo da congregação do irmão Tiago, chamado de Hipócrates, a cortina aberta, sobre a hipocrisia do homem que, à luz de Romanos 2, finge justiça, mas o coração dele está desnudo para Deus. Cristo, que é a luz, em João 1, em João 3, perdão, e em João 1 também, né? E em João 3, revela esse coração. Então, ainda que o homem finja o contrário, ele é antagônico ao bem espiritual verdadeiro. Afinal, o homem natural é morto em seus delitos e pecados. E o morto não pode o deixar de ser, não por conta própria. E passamos então para o ponto 5, já avançando para o final. Pela corrupção original, nós então ficamos totalmente avessos ao bem. E agora nós vamos ver que nós ficamos totalmente inclinados ao mal. Então, além da incapacidade para o bem, para esse bem real, verdadeiro, um bem que só pode ser proveniente do amor a Deus, a natureza caída possui inclinação positiva para o mal. Então, nós não só não fazemos o bem, mas nós fazemos o mal. Não é como se o homem fosse neutro. O homem o homem não faz nem o bem nem o mal. É a tábula rasa que a gente já conversou, o quadro em branco. Não é que o homem é neutro e não faz o bem nem o mal. O homem não faz o bem, mas ele faz o mal. E a corrupção reside no coração e nas disposições internas e gera desejos pecaminosos, como diz nesses dois textos de Mateus 15:19 e Jeremias 17:9. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então a corrupção reside no coração. E a inclinação para o mal, meus irmãos, está presente desde o nascimento, ou melhor, desde a concepção, como eu disse antes, e opera continuamente na vida humana. Romanos 8, 7 e 8, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o estado do homem que está na carne, do homem natural. Ele não pode agradar a Deus de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele não está sujeito à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Só é possível dar bons frutos se estiver enxertado na videira verdadeira que é Cristo. E Gênesis 8:21, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? A imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. E o último ponto, meus irmãos, avançando já para o final, de uma forma breve, mas não menos importante, reflitam com paciência nesse ponto 6. As transgressões atuais não são meros acidentes morais, meus irmãos, mas expressões naturais de uma disposição interior já inclinada para o mal. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Então, meus irmãos, as transgressões não são meros acidentes. Elas procedem do pecado original. Então, não só nós herdamos a culpa pelo pecado, como nós pecamos continuamente. O homem, então, não somente pecou, mas continua pecando. E ele continua pecando porque ele quer, porque ele ama, porque ele é avesso ao bem e ele deseja somente fazer o mal. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há em nós verdade em nós. O homem não se torna pecador apenas quando pratica atos pecaminosos. Isso é muito interessante, meus irmãos. A gente acha que por nós pecarmos, nós não nos tornamos pecadores, mas é o contrário. Nós praticamos atos pecaminosos porque já somos pecadores por natureza. Então, é impossível para um homem não ser pecador. Primeiro, porque ele não consegue não pecar. E segundo, porque o pecado é a consequência de uma natureza corrompida, que gera, inevitavelmente, ações corrompidas. Então, há uma continuidade entre o ser e o agir. E nós refletimos sobre os ímpios fazerem boas ações, né? Nós percebemos que os atos visíveis, eles são apenas uma expressão externa de uma fonte interna já inclinada ao mal. Então, por mais que o homem possa fingir, às vezes, nem sempre, não por tanto tempo. Não por tanto tempo. Então, a manifestação externa do pecado é um fruto de um coração pecaminoso. Não pode, de uma mesma fonte de água, sair água doce e água amarga. Não pode. Nossas ações, por mais hipócritas que elas sejam, elas são fruto também de um coração hipócrita, de um coração pecaminoso. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha aí, e pelo pecado a morte, nós já vimos esse texto lá atrás. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Eu quero destacar esse pedaço final. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram, meus irmãos. Não só receberam o pecado como herança, mas pecaram. Eu não só recebi a culpa pelo pecado de Adão, eu pequei. Eu também pequei. Você também pecou. Nós também pecamos. E continuamos pecando. Embora as transgressões atuais procedam da corrupção original, elas são também pecados pessoais de cada indivíduo. E os castigos temporais e eternos que os homens sofrem, eles decorrem não apenas do estado original de corrupção, mas também de seus próprios pecados cometidos na vida. Então, nós não somos justamente punidos por Deus por causa do pecado de Adão. Não só, mas também, mas pelos nossos pecados. Não é como se Deus nos punisse pelos pecados de Adão. Ele nos pune porque nós pecamos. E temos prazer nisso. Cada homem peca não porque está sendo obrigado a pecar, mas porque deseja o pecado, ama o pecado. Isso nós vemos mais claramente em Romanos 1:24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. E a condenação é esta, esse P aí não deveria estar aí não. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a doutrina do pecado original, meus irmãos, essa doutrina tão maravilhosa,
ela é a explicação única, completa e suficiente sobre a maldade humana. Nenhuma outra cosmovisão pode explicar o mal moral. O materialismo ateísta, ele é ridicularmente ridículo. Ele não consegue explicar as leis morais como universais ou as leis da lógica como universais. E as leis morais são indiscutivelmente universais. Por quê? Porque elas procedem do caráter de Deus, somente. Então, meus irmãos, partindo para a aplicação, para as aplicações, 3 aplicações, como sempre, bem breves. Primeiro ponto, viva em humildade diante de Deus. Lembrar que nós caímos em Adão e que nós pecamos por natureza combate o nosso orgulho e nossa autossuficiência. Por isso, nós devemos fazer algumas coisas. O quê? Confessar os nossos pecados regularmente a Deus e buscar a Deus em oração antes de tomar decisões, entrar em conflitos. Deus tem que ser consultado em oração por tudo, meus irmãos. Então, sejamos humildes diante de Deus. Segunda aplicação, vigie o coração diariamente. Como os pecados procedem de dentro, não basta corrigir comportamentos externos. Não basta pôr uma máscara e fingir bondade. Então, por isso, nós devemos examinar sempre as nossas motivações, desejos e pensamentos, e não só as nossas ações externas, né? Então, nós devemos alimentar o nosso coração com as Escrituras somente. Então, vigie o coração diariamente. Não basta corrigir comportamentos. Nós temos que buscar consertar o nosso coração com as Escrituras. E terceira e última aplicação. Dependa totalmente de Cristo. Não podemos vencer o pecado, nem produzir verdadeiro bem por nós mesmos. Precisamos de um Salvador. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Precisamos de Cristo. Por isso, nós devemos buscar a sua graça e recorrer a Ele em todos os momentos. Seja em alegria, seja em momentos de alegria, seja em momentos de tentação, de tristeza. Devemos depender totalmente de Cristo, meus irmãos. Fiquemos com essas aplicações, então, sobre a doutrina do pecado original e as consequências que o pecado original tem em nós. Agora, meus irmãos, algum comentário antes de encerrarmos nosso estudo de hoje? Temos alguns minutinhos ainda para mais algum comentário e nossa oração final também. Tudo tranquilo, então. Meus irmãos, eu mesmo vou orar então hoje, só recapitulando o quão maravilhoso é para nós conhecer essa doutrina do pecado original, porque ela nos faz depender de um Salvador. Como estamos perdidos. Como estamos perdidos. E como precisamos de um Salvador. Salvador este que não veio para justos, ele veio para injustos. Ele veio para salvar quem precisa. Então, quão maravilhoso é para nós, à luz das Escrituras, conhecermos quem de fato nós somos e como a nossa miséria profunda e total faz com que nós dependemos somente do Cristo, do Messias prometido, que pode tirar essa imundícia de nós. A imundícia que Isaías cita em 64, no capítulo 64, 6. Oremos então, meus irmãos. Nosso Senhor, glorioso Deus. Diante do Senhor, não por merecimento próprio, porque como eu poderia me dirigir ao Senhor em oração? Como o Senhor me ouviria, maldito homem que sou? Naturalmente. Mas eu oro por meio de Cristo, o segundo Adão, o último Adão, por meio de quem eu recebi a minha redenção e hoje eu sou seu filho. Eu posso orar, Pai nosso que está no céu. Obrigado, Deus, por isso, pela sua graça. Obrigado porque as suas escrituras revelam o nosso maldito coração natural, que por causa do pecado original não só herdamos a culpa, mas pecamos porque temos prazer em transgredir a sua lei, Senhor. Obrigado por isso, porque essa nossa culpa e miséria nos guia, e como a lei é um aio, é um guia, um tutor, ela nos conduz a Cristo. Graças a Deus pela sua lei, que revela o quão nós somos pecadores e quão nós precisamos da salvação. Obrigado, Senhor, que o Senhor aplique essas verdades em nosso coração, nos fazendo humildes diante de Deus e dos nossos irmãos, nos fazendo completamente dependentes do Senhor, Deus.
e nos fazendo enxergar cada vez mais a necessidade de um Salvador e clamar ao Senhor nas Escrituras que nos encha de Ti, até que não sobe nada de nós. Obrigado por essa aula, que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana, nos dê um bom descanso hoje, para a sua glória e para a nossa edificação. Eu oro por meio de Cristo, nosso Salvador. Amém.